Vamos agora passar para a leitura e exposição da palavra do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Salmo 133. Salmo de número 133. Vamos seguir assim a leitura e na série de exposições dos Salmos de degraus. Estamos chegando ao fim. Se Deus assim permitir, semana que vem teremos o último salmo dessa série, Salmo 134. Hoje, então, o penúltimo, Salmo 133. Este é um salmo conhecido, um salmo muito lido, muito cantado, um salmo que fala da união do povo de Deus, da bênção que é estar na comunhão dos santos. Um salmo que nós já tivemos a oportunidade de expor em acampamento que fizemos em 2022, se não me falha a memória. Então, quem estava lá e lembra exatamente o que eu falei, palavra por palavra, detalhe por detalhe, não precisa ouvir hoje. Brincadeira, precisa sim, porque não é a mesma coisa. A palavra de Deus, ela sempre se renova aos nossos corações. Nós sempre revisamos e fazemos as atualizações necessárias conforme o contexto, o conhecimento, o estudo. Porém, aqueles que são mais lembrados e mais organizados, talvez tenham anotado aí, né, na Bíblia, o dia, a data. Não estou omitindo esse fato de ninguém, já expomos na igreja este salmo, mas queremos que na providência de Deus, diante de toda essa série, temos uma nova perspectiva e novas lições a aprender também. Afinal, a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela fala conosco, nos confronta, nos alegra, nos corrige, nos consola, e temos essa confiança e essa certeza. Vamos ler então o Salmo 133, do versículo 1 ao 3. Todo o Salmo diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, pelo Teu Santo Espírito, fala conosco, quebrando o nosso coração, e fala de forma verdadeira e profunda conosco, para que possamos, pelo Teu Espírito, sermos transformados e mudados segundo a Tua vontade, de milhares de quilômetros, de centenas de quilômetros, algo que leva dias para se completar, ou você pode imaginar uma viagem de carro que vai levar aí 2, 3 dias. Pense em uma grande jornada, um deslocamento de espaço grande a ponto de que vai levar um certo tempo. Nessas ocasiões, é fácil, muitas vezes, nós ficarmos frustrados por conta da distância do destino final. Está longe, vai exigir bastante tempo para chegar, vai demorar, e às vezes nós perdemos então a perspectiva do benefício da chegada, e a dificuldade do caminho acaba nos vencendo. Uma boa estratégia para evitar isso é não focar naquilo que está muito distante, mas criar ou prestar atenção ou concentrar os seus esforços na próxima fase. Então, por exemplo, se você está viajando com a sua família e os seus filhos queridos que ficam comportados no carro, uma viagem de 2, 3 dias, melhor do que pensar no primeiro dia, no destino final, dali 3 dias, é melhor pensar o seguinte: olha, eu preciso chegar hoje em tal cidade, porque lá nós vamos parar. Está longe, mas foque no próximo objetivo, na próxima etapa. Isso vale para todo tipo de empreitada ou esforço que nós fizermos em nossa vida, cujo resultado esteja a longo prazo. Então, nas empresas, quando temos um grande projeto, esse projeto vai levar meses e às vezes anos, uma das
melhores estratégias é ir mostrando para os trabalhadores e as pessoas participantes do projeto cada pequeno objetivo, cada pequena etapa, e assim as pessoas vão se concentrando em cumprir a próxima etapa e a próxima etapa, e quando menos percebem, já caminharam bastante, já fizeram bastante coisa, e aquilo que estava muito longe não está mais tão longe assim. Aqueles que lutam e tentam uma dieta mais saudável e vivem batalhando com a balança, também podem adotar essa estratégia. Ao invés de pensar que precisa perder 5, 10, 20 quilos, pense: eu preciso perder 1 quilo, e depois eu preciso perder mais 1, e assim por diante. Essa é uma boa estratégia. Essa estratégia, então, está baseada em uma grande jornada, buscar paradas, e nessas paradas descansar, se reorganizar, se reenergizar e então seguir em frente. Ao invés de olhar apenas para o distante destino final e se frustrar pela distância e dificuldade de chegar lá, concentre-se em chegar na próxima parada. Nós estamos caminhando em uma série que expõe os salmos de degraus, e nós já vimos que estes salmos foram usados pelo povo de Deus em uma grande jornada, uma grande viagem, em suas peregrinações em direção a Jerusalém, em direção ao tabernáculo e depois ao templo, quando este foi construído. E nesta jornada, nós vemos que o salmista sempre tem em mente o destino, a chegada, e como é bom estar em Jerusalém, estar no monte do Senhor, na presença de Deus. Nós então sempre estamos fazendo a comparação e a aplicação para a nossa vida, porque nós estamos em uma jornada em direção a Jerusalém celestial, ao nosso lar eterno, em direção à eternidade. E acontece que muitas vezes nós nos deixamos frustrar, ou nós ficamos desanimados, porque parece que o destino final está muito longe, está tão longe que ou será impossível de chegar, ou não sabemos se chegaremos, ou não sabemos se precisamos nos preocupar. Além disso, essa jornada, essa viagem em direção à eternidade não é o caminho mais fácil. Nós vimos que estamos sempre rodeados por problemas, por surpresas, por planos que não dão certo, as lutas e as batalhas também vão nos desanimando. E então, a palavra de Deus, especialmente neste salmo, ela nos mostra que nessa grande jornada em direção à eternidade, nós também temos um local para descansar. Nós também temos um local para parar, repousar, sermos reenergizados, fortalecidos, e então voltar a caminhar e seguir em frente. Nós também podemos, ao invés de ficar pensando apenas naquilo que está muito longe, pensar na próxima parada, no próximo objetivo. Esse local de descanso, esse local onde nós temos as energias renovadas, esse local onde nós podemos encontrar refrigério para a alma, é no meio do povo de Deus, na comunhão do povo de Deus, na harmonia com os nossos irmãos e as nossas irmãs, nós encontramos um local de descanso. Seguindo então a nossa analogia com uma grande maratona, uma grande corrida, quando estamos cansados na caminhada, nós podemos nos concentrar e nos alegrar que logo encontraremos um ponto de descanso. E ali teremos uma sombra, teremos uma água fresquinha, um local para sentar, para renovar as energias e então poder seguir em frente na nossa corrida. E esse local é a união do povo de Deus. A união do povo de Deus. Por que esse local é um local de refrigério? Por que a união do povo de Deus serve como esse ponto de descanso e de renovo para as nossas vidas enquanto caminhamos em direção à presença de Deus, à eternidade? Porque a unidade cristã, ela é agradável, ela é preciosa e é de Deus para o seu povo. A
A unidade cristã, a união do povo de Deus, a comunhão do povo de Deus, ela é de Deus para seu povo e ela é agradável e preciosa. O salmista, ele usa duas ilustrações, mas antes de falar dessas ilustrações, ele nos afirma: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A união dos irmãos é algo bom e algo agradável, algo que refrigera, algo que alegra, algo que anima. Os irmãos já devem ter ouvido algumas vezes, mas nem tudo neste mundo que é bom é também agradável, assim como nem tudo que é agradável é também bom. Existem muitas coisas boas que não são agradáveis. O gosto talvez não é agradável, o que nós sentimos enquanto fazemos ou recebemos aquilo não é agradável, mas é algo bom. E existem coisas que são agradáveis, mas que não são boas, que prejudicam, que fazem mal. A palavra de Deus descreve a união do povo de Deus como algo que é tanto bom quanto agradável. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Viver unidos os irmãos não significa necessariamente viver na mesma casa, mas tem um sentido poético de estarmos em harmonia, estarmos com a mesma intenção, em comunhão com o mesmo objetivo, exatamente como nós nos reunimos como igreja para louvar e adorar ao nosso Deus. Pessoas diferentes, de diferentes lugares, com diferentes vidas, diferentes histórias, se reúnem com o objetivo de louvar e glorificar a Deus, unidos em união. Esta é a união que o salmista se refere, quando o povo de Deus se reúne com o propósito de adorar, servir e honrar a Deus. E essa união, ela é boa e agradável. Imediatamente, então, a gente consegue e deve fazer a aplicação para a nossa vida. Nós vimos que nessa jornada em direção à eternidade, passamos por dificuldades, por lutas, nós nos cansamos, nós nos frustramos, nós ficamos exaustos, e a resposta para esse cansaço está sempre na presença de Deus. E uma das maneiras que nós experimentamos a presença de Deus de forma mais especial e mais doce é quando nos reunimos ao povo de Deus para o adorar. Então, de certa forma, continuando a nossa ilustração da corrida, da maratona, o nosso ponto de descanso, onde vamos ter refrigério e vamos poder renovar as energias, nos é dado semanalmente. Toda semana, no dia do Senhor, quando a igreja se reúne para louvar e adorar, nós temos ali um ponto de renovo, de refrigério, de descanso. Se nós então invertermos essa aplicação, nós percebemos o porquê muitas vezes muitos cristãos se encontram exaustos e cansados, porque estão deixando de parar os pontos que Deus dá para o descanso, estão deixando de fazer uso das oportunidades, dos locais que Deus nos dá durante o caminho, para pararmos, descansarmos, renovarmos a energia, sermos refrescados e com refrigério então seguirmos em frente. Quando nós abrimos mão da comunhão, quando nós abrimos mão de estar no meio do povo de Deus, quando nós abrimos mão da união e de participar dessa união, nós estamos prejudicando a nós mesmos e a nossa família. Talvez os irmãos se lembram como a pandemia, conforme o tempo foi passando, foi causando danos emocionais e mentais das pessoas, e o povo de Deus se encontrava deprimido e triste, enfraquecido, desanimado, assustado, ansioso, preocupado, e muitos não tinham mais esperança, e a resposta muitas vezes estava, ou melhor, a explicação para isso muitas vezes estava no fato de que o povo de Deus foi impedido de se reunir, e não usando então da comunhão, da união, não descansavam, não tinham esse refrigério, não renovavam as forças, e então seguiam as suas vidas nessa longa jornada em direção à eternidade, sem parar, sem descanso, sem recobrir as energias. Deus nos dá essa oportunidade na nossa jornada, nossa caminhada em direção à eternidade. Deus nos dá um
momentos para descanso, momentos para nos fortalecer. E esses momentos são na união do povo de Deus, que é algo bom, que é algo agradável. Então o salmista nos dá ilustrações. Ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. O óleo aqui que o salmista está se referindo era o óleo da unção, o óleo com o qual os sacerdotes e os reis e os profetas eram ungidos no Antigo Testamento. E esse óleo, ele, apesar do óleo de forma geral ser usado comumente pelas pessoas naquela época por causa das suas propriedades que hidratavam, então em um ambiente extremamente seco, as pessoas utilizavam do óleo para hidratar, para refrescar. Aqui o salmista não está falando exatamente sobre esse óleo comum, mas ele está se referindo ao óleo da unção, que era um óleo que, além de hidratar e além de ter todos esses benefícios medicinais que tinham, ele era um óleo precioso, porque ele era misturado com os perfumes mais valiosos e com os produtos que tinham a fragrância mais doce, mais agradável. Não era um óleo comum que utilizava-se no dia a dia para hidratar e lutar contra o clima seco, o ambiente seco. Era um óleo especial, um óleo único, misturado com produtos valiosos que tinham um custo alto e produtos que tinham uma fragrância e um frescor incomparável. Então o salmista não está dizendo apenas que a comunhão do povo de Deus, ela refresca, ela hidrata e traz esses benefícios, mas ela é algo precioso, ela é algo que tem um valor inestimável, ela é algo único, nada se compara. Talvez em uma pousada, em uma viagem, em uma férias, você também consegue descansar o corpo, você também consegue desestressar a sua mente, mas nada se compara ao benefício do descanso na presença de Deus, com o povo de Deus. O refrigério que nós encontramos na casa de Deus, ele é único, ele é precioso, ele é doce, ele é agradável, até o cheiro, a fragrância é agradável, é incomparável. E então o salmista utiliza outra ilustração no verso 13. Ele fala: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Aqui nós temos uma expressão proverbial. O monte do Hermon era muito distante do monte de Sião. Então o orvalho de Hermon, fisicamente, geograficamente, não chegava até Sião, mas o salmista está utilizando essa imagem porque o Hermon era um monte, talvez o único monte em toda aquela região que o topo era cobrido de neve. Então o Hermon realmente produzia um orvalho abundante, e a vegetação ao redor desse monte era uma vegetação farta, uma vegetação bela por causa desse orvalho que hidratava, que molhava e trazia o que era necessário para o crescimento da vegetação. Então o Hermon era realmente um monte diferente dos outros, e um local onde esse orvalho trazia vida, trazia frescor, trazia realmente a vida mesmo para a vegetação, um orvalho que vivificava, e assim era conhecido o orvalho do Hermon. E o salmista está dizendo: olha, como o orvalho do Hermon, mas como se ele estivesse aqui em Sião, ou seja, a união, a presença e a harmonia do povo de Deus na casa de Deus é algo que vivifica. Assim como o orvalho do Hermon traz vida para a vegetação naquela região, aqui no monte de Sião, a presença do povo de Deus traz vida, ela anima, ela recobra as energias e vivifica, traz ânimo para o dia a dia, para a vida, para a nossa caminhada. Então, são duas ilustrações que nos mostram a preciosidade. Nada se compara com a comunhão e a união do povo de Deus. O frescor, o refrigério que nós temos na casa de Deus junto ao povo de Deus é incomparável. O descanso e a alegria que isso nos traz é incomparável. O valor que isso tem é incomparável. O privilégio é algo imenso de estarmos reunidos diante de Deus junto aos nossos irmãos. E o efeito que isso traz em nossas vidas é um efeito de vivificar, de animar,
para enfrentar as lutas, as batalhas, para continuar a nossa caminhada em direção ao destino final. É exatamente o contrário de uma plantação secando. Pense em uma plantação sendo vivificada. Aqui nós temos bem essa noção. Durante a seca, a gente caminha nos campos, a gente percebe os pastos e a vegetação praticamente mortas. Às vezes a gente até acha que morreu e vai ser necessário replantar. E de repente, com uma chuva, você caminha de novo no mesmo lugar e você percebe o poder que aquela chuva teve e como aquilo vivifica e renova a plantação. Parece que é um outro local, parece que durante a chuva alguém passou lá e replantou tudo de novo, mas não, é o poder que a água tem, que a chuva teve para trazer vida e renovar as forças da vegetação. Essa é mais ou menos a ideia que o salmista está tentando nos trazer. Olha, o orvalho de Hermon aqui no Monte Sião, algo que traz vida, que anima, que embeleza, que faz crescer e florescer o povo de Deus. Assim é a união. É interessante que ambas as ilustrações são ilustrações que vêm de cima para baixo. O óleo era colocado em cima da cabeça e assim jorrava pela cabeça do sacerdote. O monte, o orvalho de Hermon é algo que caía e descia pelo monte. Isso nos mostra que a preciosidade e a agradabilidade, a beleza da união vem do fato de que é um presente que Deus dá para o seu povo. O fato de que a comunhão, a união, a harmonia dos filhos de Deus tem todos esses benefícios que nós estamos falando, não é porque os irmãos aqui da igreja são os mais agradáveis, ou os melhores, ou os mais legais. Por mais que os irmãos são legais e agradáveis, são todos muito bons e gente boa, por mais que nós amamos, o que eu quero dizer é que, independente da igreja que você se encontre, quando o povo de Deus se reúne, esses benefícios existem, porque Deus dá, Deus presenteia essa agradabilidade e essa preciosidade vem do fato de que é um presente de Deus, que vem de cima para baixo para o seu povo. Em outras palavras, a oportunidade que nós temos de descansar e renovar as energias é um presente que Deus nos dá. Semanalmente nós podemos parar a nossa jornada, a nossa corrida, o nosso projeto. Nós podemos parar e nós podemos ter as energias renovadas. Nós podemos ser vivificados. Nós podemos ser reanimados. Nós podemos ser alegrados novamente. E assim, fortalecidos por essa doce e preciosa comunhão, pela bênção que Deus dá, então seguir a nossa caminhada. Por isso que o salmista termina o salmo dizendo: ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali, na comunhão do seu povo, na união do povo de Deus, Deus ordena a sua bênção para sempre. Deus ordena a sua bênção, Deus abençoa o seu povo. Nós vivemos em busca das bênçãos, e nós achamos às vezes que as bênçãos de Deus estão em lugares misteriosos, e nós devemos sair por aí em projetos grandes, misteriosos e às vezes até duvidosos em busca da bênção de Deus. Nós precisamos subir um monte com um monte de outros homens, porque essa experiência na montanha subir é algo que vai mudar e transformar. Essa legendária experiência, como é chamada, é o que vai trazer a bênção, quando na verdade Deus ordena a sua bênção na reunião do seu povo. Quando ele se reúne para o adorar, é ali que ele abençoa. Não é em um lugar secreto, não é em um lugar misterioso, não é uma cidade específica, mas é no meio do povo de Deus. Ali ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, nós estamos em uma jornada, e às vezes nós também nos animamos porque achamos que o destino está longe demais, e a jornada é difícil. As lutas, as dificuldades, as batalhas, a nossa própria fraqueza, o nosso cansaço, a nossa própria teimosia e uma série de outras coisas vão nos cansando, vão nos deixando exaustos, nos desanimam. Mas Deus nos dá uma oportunidade frequentemente
semanalmente, para pararmos, descansarmos, renovarmos as nossas energias e então seguirmos em frente. Nós não precisamos de força para chegar até o fim da vida. Nós precisamos de força para chegar até o próximo domingo. E ali seremos alimentados novamente por Deus, na presença dele, junto ao seu povo. E teremos força para chegar ao próximo. E então ao próximo. Veja, não estou dizendo aqui que nós não devemos viver com a mente na eternidade. Não é isso. Nós devemos ansiar pela eternidade. Querer que Cristo volte e aguardarmos, esperarmos e orarmos para que isso aconteça. Mas às vezes a gente acha que a gente precisa ser forte o suficiente para estarmos firmes e perseverantes no caminho para chegar até a eternidade sem parada. Quando Deus nos conhece e nos deu um meio e uma oportunidade de sermos reenergizados, fortalecidos durante o caminho. Ele não nos deixou abandonados. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, não disse: olha, eu subi, eu fiz a minha missão, agora vocês fiquem aí, perseverem, aguentem firme até o dia que eu retornar. Não, Jesus falou: eu estou convosco todos os dias, e eu vou enviar o meu Espírito Consolador que fortalece, e eu estabeleço a minha igreja, e eu dou a vocês um sacramento que lembra do que eu fiz e que celebra essa união, essa comunhão. E pelo Espírito Santo, através do meio de graça, da palavra de Deus, da oração, da pregação, dos sacramentos, da comunhão, eu vou ajudando vocês e fortalecendo vocês, caminhando para chegarmos no destino final. Vocês não estão sozinhos, vocês estão comigo. E vocês têm um local onde vão usufruir do descanso, do refrigério, da vida, da paz. É a união, a comunhão, a harmonia do povo de Deus, que é doce, que é agradável, que é boa, que é preciosa, que é incomparável, que refrigera, que vivifica, que é onde Deus ordena a sua bênção. A pergunta então que nós precisamos fazer é: será que nós temos primeiro feito uso desses locais de parada e descanso que Deus nos dá? Será que nós temos feito uso dos encontros do povo de Deus? Nós temos participado das reuniões, do culto? O dia do Senhor é algo que nós valorizamos, que nós priorizamos, que nós nos alegramos e ficamos animados porque está chegando, e nesse dia nós teremos descanso, nós teremos o alimento que precisamos, seremos fortalecidos. Será que nós temos feito uso do presente que Deus dá para o seu povo, onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre? Nós temos participado da vida da igreja? É a pergunta de forma mais prática. Nós temos participado do culto? Nós temos priorizado isso? Nós temos priorizado o momento onde a igreja se reúne para adorar a Deus? Ou isso é algo secundário em nossa vida, é algo sem importância, é algo que a gente vai se der, se sobrar tempo, se conseguirmos? Queridos, nós temos ensinado a nossa família, os nossos filhos, a importância de estar na igreja, a importância de fazer parte do povo de Deus, da comunhão, de estar junto nos momentos de adoração, a importância de aprender junto com os nossos irmãos a palavra de Deus, a importância de ouvir a palavra de Deus com atenção, com respeito. Nós temos ensinado os nossos filhos a priorizar o domingo, a se alegrar com o domingo. Nós temos tratado o domingo como um dia especial, um dia de descanso, de renovo, de vivificação, de refrigério, um dia onde a gente pode encontrar a força que a gente precisa. Ou nós temos tratado isso apenas como mais um dia? Queridos, Deus nos dá a oportunidade de descansar. Deus nos ensina que nós precisamos desse descanso. E Ele nos deu o próprio modelo, criando o mundo em 6 dias e no 7º descansando. Não porque Ele se cansou ou porque Ele precisava, mas para nos ensinar um padrão. Nós não vamos conseguir chegar no destino final se nós não fizermos uso dos locais, dos momentos
de alimento, de descanso, de fortalecimento, de crescimento, de avivamento que Deus nos dá. Em outras palavras, queridos, eu e você, nós precisamos da igreja. A igreja não é só uma organização que as pessoas inventaram para tentar pegar o dinheiro das pessoas. A igreja não é um local onde um monte de gente religiosa inventa um monte de regra e tenta cuidar da vida dos outros. A igreja é um local de refrigério. A igreja é um local de descanso, de fortalecimento. A igreja é um local onde Deus ordena a sua bênção. Eu e você, nós precisamos da igreja. Nós precisamos da comunhão do povo de Deus. Nós precisamos dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Nós não vamos conseguir sozinhos. Precisamos dessa união, precisamos dessa comunhão. Precisamos dessa comunhão para a nossa vida individualmente com Cristo, para a nossa batalha contra o pecado, contra as tentações, para conseguir criar a nossa família, conduzir a nossa família, criar os nossos filhos, para conseguir sermos bons profissionais lá fora, para conseguirmos cumprir com o nosso papel de cidadão no mundo, para sermos sal, para sermos luz. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos do local onde Deus ordena a sua bênção, onde Deus dá o refrigério, onde Deus dá a força, onde Deus dá o alimento. Nós precisamos disso. Veja, quando eu estou dizendo que precisamos da igreja, não é necessariamente dessas paredes, desse telhado, desse local, mas é do povo de Deus reunido. Aonde você estiver, você precisa da igreja. Você precisa do povo de Deus junto com você. Um dos conselhos que eu sempre dou para aquelas pessoas que falam que são de mudança, e eu falo, meu irmão, vai em paz, vai com Deus, mas ache uma igreja. Não demore, não atrase esse encontro. Coloque isso como prioridade na sua vida. Vá para um local onde você terá a igreja. Você fará parte de uma igreja. Você precisa disso. É algo que Deus te deu para o seu bem, para o seu crescimento, para a sua vida. Não abra mão. Não tente sozinho lutar as lutas e as batalhas desta vida. Conte com a ajuda e o apoio que Deus te dá. Conte com a bênção que Deus ordena e a vida que Ele ordena ali, naquele local. E conte com a igreja. Se o local que você vai não tem igreja, repense a sua mudança. Repense se realmente é a vontade de Deus te colocar num local onde não há ponto de descanso, de refrigério, onde não há onde você descansar e ser fortalecido e alimentado. Será que realmente é a vontade de Deus te levar para um local onde Ele não ordenou a sua bênção? Repense. E muitas pessoas vão dizer que isso é um certo legalismo, que isso é uma visão ultrapassada, que não é bem assim, que nós somos a igreja e nós podemos individualmente ser igreja onde estivermos. Sim, é verdade, nós somos a igreja e nós não precisamos desse local para termos acesso a Deus. Nós podemos ler, nós podemos orar, só que a Bíblia nos fala claramente, esse é o local onde Deus nos dá ainda mais, onde nós encontramos um descanso maior, uma alimentação melhor. Nós precisamos da igreja, eu e você. Por isso, queridos, priorize a vida da igreja, priorize o domingo, priorize o culto, leve a sério, prepare-se para isso, não deixe para depois, não deixe como algo secundário, algo que você faz se der certo. Priorize, ensine desde pequeno os seus filhos. Domingo é dia de fazer o quê? Domingo é dia de ir para a igreja. Ensine-os a ponto de que eles nem pedem mais. Domingo vamos fazer tal coisa? Não, isso nem passa na cabeça deles, porque domingo é dia de ir para a igreja, porque eles precisam disso, você precisa disso, nós precisamos. Deus está dizendo, é aqui que eu ordeno a minha bênção. Venham e peguem, venham e recebam. Deus nos dá os locais e momento para o descanso, para o repouso, para o refrigério, para assim conseguirmos seguir a nossa jornada, que é longa, é difícil, mas nós temos momentos de descanso. Queridos, isso significa então que nós não precisamos apenas estar presente na igreja, mas nós precisamos encontrar um local onde vamos servir,
Porque o culto não é passivo, o culto ele é ativo. Nós não apenas sentamos e assistimos, não, nós adoramos a Deus no culto. E a vida do cristão na igreja, ela deve ser uma vida ativa. Então não apenas venha, mas sirva na igreja. Trabalhe, porque é assim que Deus abençoa, é assim que Deus dá o descanso. Nós vimos no salmo anterior, Davi fez uma promessa de não descansar fisicamente enquanto não trouxesse a arca de Deus para Jerusalém. Ou seja, longe da presença de Deus, eu não vou ter descanso. E o descanso na presença de Deus não é não fazer nada, pelo contrário, é assumir responsabilidades e servir. Jesus Cristo veio ao mundo e ele diz: olha, eu vos envio para fazer o que eu fiz. E o que eu fiz? Eu servi ao mundo. E então ele se coloca na posição de escravo, ele lava os pés dos discípulos e dizem: olha, é isso que vocês devem fazer. O povo de Deus são servos, e o nosso chamado é para servir na casa de Deus, porque é na casa de Deus que nós encontramos o refrigério, a paz, a vida, a força, o alimento, o sustento. Então nós precisamos priorizar a igreja, amar a igreja, orar pela igreja, orar pela liderança, orar pelos irmãos. Queridos, nós precisamos conhecer os nossos irmãos e as nossas irmãs, conhecer intimamente, profundamente, muito mais do que o relacionamento de 10, 15 minutos com um copo de chá na mão depois do culto. Um relacionamento íntimo, profundo. Porque, queridos, independente do histórico e do local de onde cada um veio, independente das diferentes lutas, dos diferentes gostos, dos diferentes costumes, das diferentes criações que todos nós tivemos, em Cristo Jesus nós temos algo em comum que supera tudo isso, supera a nossa nacionalidade, supera a nossa afinidade, supera tudo. Em Cristo nós temos com os nossos irmãos um laço profundo, um laço eterno, e nós devemos sim conhecer os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, orar um pelo outro, ajudar um ao outro, conhecer. Isso significa saber do que gosta, saber do que não gosta, saber do que está passando, das lutas, das dificuldades. Como é triste quando a gente descobre, depois de um certo tempo, que uma família ou um irmão passou por lutas e dificuldades sozinhos. E então nós nos perguntamos: mas por que não nos procurou? Mas às vezes a falha também é nossa de não ter ido atrás. E ambos falham. Um por não buscar, o outro por não ir atrás, e acaba que todo mundo sofre. Quando Deus dá o privilégio de sofrermos juntos, passarmos pelas lutas juntos, enfrentar as batalhas juntos, e esse é o papel da igreja. A igreja não pode ser um local de crítica, de julgamento, um local de confusão, de disputa, de divisão. A igreja é um local de harmonia, uma harmonia que é boa, que é agradável, um local de vida, não um local de morte. É um local de ânimo, de descanso, de paz, um local de serviço, um local de amor. Nós precisamos priorizar a igreja, amar a igreja, orar pela igreja, conhecer os nossos irmãos, servir aos nossos irmãos, fazer uso da bênção que Deus tem para nós quando o seu povo se reúne. Por isso nós perguntamos mais uma vez: você tem valorizado a igreja? Você tem valorizado a união cristã, a comunhão do povo de Deus, que é boa, que é agradável, que é o precioso presente de Deus para o seu povo? Você tem participado da vida da igreja? Você está por dentro dos acontecimentos da igreja? Você tem ajudado, servido, trabalhado? Você tem orado pela sua igreja? Porque a igreja é um local de bênção, a igreja é um local de vida, é um local de paz, é um local de refrigério, é um local precioso, é como o óleo precioso, é como o orvalho do irmão. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, porque ali, na união do povo de Deus, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que nós possamos, então, priorizar o povo de Deus, a presença de Deus, a casa dele, servir, adorá-lo junto ao povo de Deus. Que nós nos
possamos ser diligentes em conhecer melhor os nossos irmãos, se importar por eles, amá-los e servi-los, e que nós possamos fazer uso dos momentos de descanso e refrigério que Deus nos dá semanalmente, para assim conseguirmos continuar a nossa jornada em direção à eternidade. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós somos gratos pela tua palavra, pelo teu povo e pela doce, boa e agradável união do povo de Deus. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, pelo teu Espírito, a amar o teu povo, a amar a tua igreja, a servir ao Senhor na tua igreja, a sermos edificados pelo Senhor na tua igreja, a honrar a Ti e a fazermos uso, Senhor Deus, do descanso, do refrigério, da vida que o Senhor tem para nós, através do seu povo. Obrigado, Senhor Deus, por essa boa e agradável comunhão, essa boa e agradável união. E obrigado pelo privilégio de sermos partes do teu povo, do teu corpo, em Cristo Jesus. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos responder a palavra de Deus pregada, cantando em gratidão e louvor ao nosso Deus mais uma vez.
Agora, irmãos, recebam a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.